Imagine uma jovem que desde a infância viveu uma história digna de um verdadeiro pesadelo, uma vida cercada por mentiras, manipulação e controle absoluto. Suzane Saveckas não era apenas uma vítima de um crime, mas de uma série de eventos que desafiam a lógica e expõem o lado mais sombrio da mente humana. Sequestrada ainda criança por alguém que deveria protegê-la, ela foi forçada a viver sob uma nova identidade, enquanto o responsável por seu sofrimento seguia cometendo crimes ainda mais perturbadores. Neste vídeo você vai conhecer a chocante história de Suzane e como a verdade veio à tona anos depois, revelando um enredo que parecia ter saído diretamente de um filme de suspense, mas que infelizmente foi real. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e hoje eu trago esse caso que já é um pouco conhecido, porém eu trouxe mais detalhes para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Antes de eu continuar contando essa história, não se esqueçam de curtir, de se inscrever no meu canal, deixe seu comentário aqui embaixo, pode ser apenas um emoji, uma palavra, pode ser 1, 2, 3 comentários, o comentário é super importante aqui para o engajamento do vídeo, para que mais pessoas conheçam o Caixa de Pandora, para que dessa forma o meu trabalho seja divulgado. Tudo isso é bem legal, eu faço com muito carinho para vocês e dessa forma vocês podem me apoiarem. Bom, então é isso e bora pro caso de hoje. Bom, então toda a nossa história começa com Sandra Willett. Ela era casada com Clifford Saveckas e ela engravidou da sua primeira filha com apenas 18 anos, que era a Suzane, e a Suzane nasceu quando a mãe tinha apenas 19 anos. Suzane Saveckas nasceu no fim de 1969 em Michigan, nos Estados Unidos, e os pais da Suzane eram casados, porém logo quando a Sandra engravidou da primeira filha, o Clifford foi embora para o Vietnã. Anos depois, quando ele voltou do Vietnã, a Sandra já estava namorando com outro homem, com quem ela teve mais 2 filhas. Logo depois, ela acabou se divorciando desse seu segundo marido e foi morar sozinha em um trailer. E nessa altura, ela já estava com 3 filhas. Porém, um dia, um tornado terrível aconteceu e com isso destruiu o trailer em que elas moravam. E aquilo era tudo o que a Sandra tinha. Ela então entrou em contato com os serviços sociais para pedir ajuda, porque agora ela não tinha onde morar e nem como criar as suas 3 filhas. E o serviço social então entrou em contato com o Clifford e avisou que colocaria as 3 meninas para uma família adotar, caso ele não aceitasse cuidar das 3 crianças juntas. Na época, o Clifford tinha 23 anos e ele alega hoje que estava desempregado na época. E além disso, apenas a Suzane era a filha dele e por isso ele abriu mão da guarda das meninas. Então ele preferiu abrir mão da guarda da Suzane porque ele teria que cuidar das outras 2 meninas que não eram suas filhas. E com isso elas foram colocadas para adoção. A Sandra, nessa situação terrível, foi um dia em uma igreja chorando muito, desesperada, e lá ela conheceu um homem chamado Franklin Floyd. Ele falou que casaria com a Sandra e cuidaria das suas 3 filhas. Tudo isso aconteceu, porém, e com pouco tempo de casamento, a Sandra percebeu que o Franklin era um homem totalmente problemático. Ele vivia armado com uma faca na cintura dentro de casa e sua vida era ameaçar a sua esposa e as filhas dela. E aí, em 1974, a Sandra um dia foi comprar fraldas para suas filhas, porém ela passou um cheque sem fundo naquele dia e por isso ela passou 30 dias presa. Acontece que após esse tempo, quando ela voltou para sua casa, o Franklin simplesmente havia ido embora com as 3 filhas dela e ele havia desaparecido do mapa. Ela chegou a ir a uma delegacia para tentar localizá-lo, porém lá, segundo o que a Sandra conta, os policiais falaram que ela teria que cuidar disso sozinha porque o Franklin era o marido dela. E a partir disso, a Sandra simplesmente desistiu de encontrar suas filhas. Depois de algum tempo, Franklin deixou as 2 irmãs da Suzane no orfanato e fugiu levando apenas a Suzane com ele. Nessa época ela tinha 5 anos de idade e foi assim que começou todo o inferno na vida da Suzane. E esse inferno durou por todos os anos de vida dela. Eles se mudaram para um local chamado Forest Park, na Geórgia, e o Franklin passou a chamar a Suzane de Sharon Marshall. E ele passou a se identificar como Warren Marshall. Tudo isso para evitar que eles fossem identificados, caso a Sandra ainda estivesse em busca deles.
Na época do colegial, a Suzane era descrita pelos seus amigos do colégio como uma menina muito linda, muito amorosa, muito madura também para sua idade e inteligente, e ela gostava muito também de deixar recadinhos para os seus amigos, dizendo que os amava. Então ela era uma menina muito carinhosa. Em 1986, ela se formou no colegial na Forest Park High School e ela dizia aos seus amigos que morava com o seu pai, que era o Franklin, que na verdade não era o seu pai, né? Porém, os amigos dela achavam estranho aquele comportamento do Franklin, achavam ele um cara muito esquisito. A Sharon dizia aos conhecidos que sua mãe havia sido atropelada quando ela era criança e que tinha morrido nesse acidente. E aqui, pessoal, a Suzane já estava adolescente, estava terminando o colégio e ela tinha vários amigos, porém o Franklin a proibia de falar pelo telefone com eles. E ela era obrigada a fazer o jantar todas as noites e também todo o serviço de casa. É dito pelos amigos da época do colégio que a Suzane só ligava para eles quando ela estava sozinha em casa. Então ela sempre esperava o Franklin sair de casa para que ela pudesse falar com eles por telefone. E quando o Franklin chegava, eles diziam que até a voz dela mudava no telefone. E logo ela se despedia e desligava o mais rápido possível, como se realmente ela vivesse amedrontada pela presença do Franklin. A Jenny, que foi uma amiga do colégio, conta que uma vez foi dormir na casa da Suzane. E a primeira coisa esquisita que ela reparou ali na casa é que não tinha portas nos cômodos. Tinha apenas panos que tampavam a entrada de um local para o outro. E ela conta que no momento que elas estavam se trocando, elas estavam de calcinha dentro do quarto da Suzane, o Franklin simplesmente entrou no quarto sem pedir licença e apontou uma arma para elas. Ele então começou a gritar, perguntando o que elas estavam fazendo. Depois disso ele começou a rir, como se estivesse brincando, e saiu do quarto. A Suzane disse para a amiga que o pai estava apenas brincando para ela ficar tranquila e depois de algum tempo ele voltou no quarto e pediu para que a Jenny se deitasse e colocasse o travesseiro na cabeça. E então simplesmente ele abusou da Suzane com a Jenny ao lado, no quarto, no mesmo quarto. Na manhã seguinte, a Suzane abraçou a amiga e disse que o pai dela era assim mesmo, que estava tudo bem, que ela estava bem e que era para Jenny esquecer o que tinha acontecido. A Jenny, obviamente, ficou completamente chocada com tudo aquilo, porém, ela nunca contou nada para ninguém. E aí, pouco antes de terminar o colegial, a Suzane se candidatou para cursar engenharia aeroespacial no Instituto de Tecnologia da Geórgia. E a Suzane era uma menina extremamente inteligente, tanto que ela conseguiu ganhar uma bolsa integral para fazer esse curso na faculdade. Ela ficou muito feliz quando ela conseguiu essa bolsa, era o sonho dela, finalmente ela estava tendo alguma alegria na sua vida. Ela havia se esforçado muito para conseguir e foi realmente uma realização pessoal que ela teve naquele momento. Porém, pouco antes dela ir para a faculdade, ela disse para Jenny que ela estava grávida e por isso Franklin não permitiu que ela fosse para a faculdade. Então, mais uma vez, a Suzane teve que abrir mão do seu sonho para fazer aquilo que o Franklin mandava. E aí, em 1986, a Suzane e o Franklin se mudaram para o Arizona e passaram agora a se identificar com os nomes de Clarence e de Tonya Hudges. E lá, a Suzane deu à luz ao seu primeiro filho. Logo após o parto, a criança foi entregue para uma família criar e a Suzane não teve qualquer contato com a criança. Investigações mais tarde revelaram que nessa época a Suzane tinha começado a namorar um rapaz chamado Gregory Higgs, enquanto vivia com Franklin em Phoenix, no Arizona, e ela acabou engravidando. Ela até chegou a tentar fugir com o Gregory, porém o Franklin acabou rastreando os dois e a trouxe de volta. Claro que esse namoro dela era escondido. O Franklin então decidiu se mudar novamente com a Suzane para Tampa, na Flórida, e lá eles continuaram usando nomes falsos, e agora a Suzane se apresentava como Sharon Marshall. E após se mudarem, o Franklin simplesmente colocou a Suzane para trabalhar em um clube de striptease chamado Mons Venus. O lugar era bem conhecido por ter moças lindas e era frequentado por atletas, músicos, empresários.
e lá a Suzane dançava e também fazia programas. As outras dançarinas do clube percebiam também que a relação de pai e filha entre a Suzane e o Franklin era um tanto quanto estranha. Elas viam que ele era um homem extremamente dominador e que ele obrigava a Suzane a fazer programa para pegar todo o dinheiro para ele, e isso era muito estranho porque elas achavam que o Franklin era o pai da Suzane. E também as dançarinas viam que as costas da Suzane sempre estavam com marcas de agressão. Nessa altura, já estamos em 1998. Conforme eu falei, a Suzane estava grávida, então logo sua barriga ficou aparente e ela teve que parar de trabalhar e deu à luz ao seu segundo filho, o Michael. E o bebê era o amor da sua vida. O Franklin dessa vez permitiu que ela ficasse com o filho e existe a desconfiança que o Gregory era o pai verdadeiro do Michael. Porém, mais um homem acabou entrando nessa história que eu ainda vou falar aqui pra vocês mais pra frente. E o Franklin achava que o filho era dele. A Suzane nessa época era uma menina muito delicada e nova ainda, e as pessoas percebiam que tinha algo de errado na vida dela. Ela era muito inocente para sua idade, como se não soubesse exatamente o que era certo e o que era errado. E aí temos que levar em conta aqui neste caso que ela foi criada durante toda a sua vida pelo Franklin. Ela foi sequestrada com 4 anos de idade. E ela aguentou abusos físicos, psicológicos por toda a sua vida. Então a Suzane não tinha uma referência do que era certo, do que era normal. Tanto que ela falava para as outras dançarinas do clube que o pai dela pedia que ela se prostituísse e até comprava preservativos para ela, como se isso fosse normal. Nessa época eles moravam em um trailer e em determinado momento a Suzane fez amizade com uma outra dançarina do clube chamada Cheryl. Essa moça vivia na casa da Suzane, ela ia várias vezes durante a semana e a Cheryl era uma moça italiana muito bonita que chamava a atenção dos homens e ela queria se tornar uma modelo famosa, ela queria sair na Playboy. E ela ficava nessa boate na expectativa de encontrar algum empresário para agenciar a sua carreira. Então ela começou a andar ali junto com a Suzane e também com o Franklin, consequentemente. E as moças do clube chegaram a alertar a Cheryl, dizendo que os dois não eram pessoas de confiança, nem a Suzane nem o Franklin, porque eles tinham uma vida esquisita. As pessoas que trabalhavam ali no clube até tentaram afastar a Suzane do Franklin em determinado momento. Porém, exatamente para evitar que a Suzane fugisse, ele sempre ficava de olho no Michael, no filho dela. Então ele nunca perdia o Michael de vista, porque ele sabia que a Suzane não iria fugir sem o filho. E aí, após algum tempo, chegou ao conhecimento de todo o pessoal que trabalhava ali no clube de striptease que o Franklin havia feito uma gravação da Suzane e da Cheryl fazendo topless na praia. Tudo aquilo era muito esquisito para quem escutava, até mesmo para as pessoas que trabalhavam ali no clube de striptease. Afinal, que pai faria isso com a própria filha? Depois de alguns dias, a Cheryl apareceu ali no clube e ela estava com um hematoma no rosto, com o olho roxo, como se tivesse apanhado de alguém. E ela também estava com sangue pisado no seu pescoço. E claro, o Franklin havia feito aquilo com ela. E o que acontece é que ele estava completamente obcecado pela Cheryl. É dito que ele ligava no clube perguntando sobre ela constantemente e a chefe dela atendia o telefone e dizia que não sabia de nada e logo tentava despistá-lo. A chefe das meninas que trabalhava no clube queria criar um afastamento entre a Cheryl e o Franklin e até achava que estava conseguindo fazer isso em determinado momento. Porém, ela conta que alguns dias depois, ela viu a Cheryl e o Franklin discutindo no estacionamento da boate. Durante a briga, ele fazia ameaças a ela dizendo que ia tirar a vida dela e simplesmente aquela foi a última vez que a Cheryl foi vista. E então, um belo dia, logo após o desaparecimento da Cheryl, a Suzane e o Franklin simplesmente foram embora da Flórida. Eles se mudaram sem falar nada para ninguém, parecia que estavam fugindo. E claro que o Franklin sabia que a polícia poderia estar à procura dele e da sua filha, da sua suposta filha, da Suzane e do Michael. E por isso ele decidiu parar em Nova Orleans e se casou com a Suzane, para que assim ele fosse marido dela e não pai. E passou a dizer então que ela era sua esposa e que o Michael era o seu filho. Tudo isso para tentar despistar a polícia que iria começar a investigar o desaparecimento da Cheryl. Nessa altura já estamos em 1989 e a Suzane tinha cerca de 19 anos de idade nessa época e agora eles estavam morando em Nova Orleans. Logo quando eles fugiram da Flórida e passaram a morar em Nova Orleans, eles passaram a se identificar como Clarence Hudges e Tonya Hudges.
e ela acabou engravidando novamente. E dessa vez ela deu à luz a uma menina que foi entregue também para adoção. Porém, anos mais tarde, pela investigação que vamos acompanhar aqui, essa menina foi localizada e seu nome é Megan. Depois disso, eles se mudaram para Tulsa, para Oklahoma, e novamente a Suzanne estava trabalhando ali como dançarina em uma boate, em uma casa de striptease. Nessa altura, a Suzanne já falava para as outras pessoas que o Franklin era na verdade o seu marido e não o seu pai, e claro que ela fazia isso porque ele mandava ela fazer. Uma colega da Suzanne, que também era dançarina, chamada Karen Pursley, falava para Suzanne fugir dele porque a Suzanne falava como era a sua vida com o marido violento, porém a Suzanne respondia que se tentasse fugir, o Franklin tiraria a vida dela e do seu filho. E um dia, inclusive, ela falou para sua amiga, para Karen, que o Franklin havia feito um seguro de vida no nome dela e que isso a estava deixando completamente apavorada. Apesar de não ser policial, o Franklin também conseguiu se juntar a uma ordem fraternal da polícia. E ele passou a dizer para Suzanne que ele poderia usar suas conexões dentro da polícia para rastreá-la onde quer que ela fosse. E ela realmente acreditava nisso. Porém, em abril de 1990, Suzanne decidiu fugir com o Kevin Brown e levar o seu filho, o Michael. Não tem muitas informações sobre este rapaz, porém ele era um estudante universitário com quem a Suzanne estava tendo um relacionamento secreto e inclusive existe a possibilidade de ele ser o verdadeiro pai do pequeno Michael. E no momento em que a Suzanne tinha chances de ter alguma alegria na sua vida, vivendo com a pessoa que ela realmente amava e com o seu filho, uma tragédia interrompeu a sua vida. Em abril de 1990, 3 homens estavam dirigindo em uma rodovia próxima de Oklahoma quando viram alguns destroços espalhados pelo chão, como se um acidente tivesse ocorrido ali. Um pouco mais para frente, eles viram o que parecia ser um corpo jogado à beira da estrada. E vocês já devem imaginar, e sim, era a Suzanne. Ela estava deitada de bruços em uma vala, havia um grande hematoma na base do seu crânio e também tinha mantimentos espalhados ao redor dela. E isso fez com que as autoridades acreditassem que ela estava fazendo compras antes do acidente ocorrer e que estava a caminho do Motel 6. Ela estava bastante machucada, a ambulância foi chamada e ela foi levada às pressas para o hospital com ferimentos graves. O Franklin apareceu no hospital no dia seguinte e ele se identificou como o marido dela e alegou que ele se chamava Clarence Hudges e disse que a Suzanne se chamava Tonya Hudges. Logo, a equipe do hospital percebeu que o Franklin era um homem muito mais velho do que a Suzanne e que era um cara muito esquisito, muito suspeito. Porém, ele alegou que ele estava dormindo ali no Motel 6, enquanto a Suzanne tinha ido fazer uma compra na loja de conveniência. E aí ele falou que foi nesse momento que o acidente ocorreu. No hospital, os médicos viram que a Suzanne tinha muitos ferimentos pelo corpo, que aparentavam ser ferimentos antigos, e logo eles perceberam que tinha algo de errado naquela história. E infelizmente a Suzanne, aos 20 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e faleceu. E foi então que finalmente começaram a se questionar quem era realmente aquela mulher que estava sendo identificada como Tonya Hudges. Após a morte da Suzanne, as meninas que trabalhavam com ela no clube de striptease, que a conheciam pelo nome de Tonya Hudges, queriam encontrar os pais da Suzanne para comunicar sobre o seu falecimento. Porém, a Suzanne nunca tinha falado dos seus pais para as meninas e nem dado muitas informações sobre sua vida pessoal. Tudo que as meninas sabiam era que ela era uma mulher casada com o Franklin, que se identificava como Clarence, e que ele era um homem muito violento com ela. Então as meninas do clube começaram a procurar em catálogos telefônicos por pessoas com o mesmo sobrenome que a Suzanne, para tentar localizar a família dela. Porém, conforme eu falei, elas achavam que o nome da Suzanne era Tonya Hudges e foi por esse sobrenome que elas passaram a fazer a pesquisa ali na lista telefônica. E elas então encontraram o sobrenome de quem elas acreditavam ser a mãe da Suzanne. Elas ligaram para essa mulher e falaram que a filha dela, chamada Tonya Hudges, havia morrido em um acidente recentemente. Porém, a mulher do outro lado da linha falou que realmente a sua filha havia falecido, porém há muitos anos já. Já fazia pelo menos 20 anos que a filha dela havia falecido. E ela falou que sua filha tinha 18 meses de vida quando faleceu.
E foi então que as meninas do clube perceberam que Tonya Hudges não era o nome verdadeiro da Suzane. E elas sequer sabiam quem de fato era aquela mulher. Na época da morte da Suzane, tanto ela quanto Franklin eram suspeitos do desaparecimento da Cheryl, que aconteceu em 1989. A Cheryl tinha apenas 18 anos quando desapareceu. E logo Franklin se tornaria também o principal suspeito da morte da Suzane. Então, logo após a Suzane falecer, ele colocou o Michael em um orfanato e deixou o estado. Ele fugiu. O Michael tinha apenas 2 anos de idade nessa época e logo ele foi colocado em um lar adotivo. Porém, os pais adotivos logo perceberam que o Michael era um menino muito nervoso e que quando ele ficava bravo, ele batia a cabeça no chão. Eles também falaram para as autoridades que o menino tinha um controle muscular limitado, não falava e frequentemente apresentava comportamentos histéricos. E claro que tudo isso vinha do ambiente em que ele vivia, onde a Suzane era agredida quase que diariamente pelo Franklin na frente dele. E aí depois que o Michael ficou uma semana na casa dos pais adotivos, recebendo muito afeto, carinho, ele começou a ficar uma criança mais calma, mais saudável. E ao todo, Michael ficou morando 4 anos com seus pais adotivos. E durante todo esse tempo, o Franklin tentava pegar o menino de volta. Ele tinha até o direito de fazer algumas visitas durante esses anos em que o Michael ficou no lar adotivo, porém os pais do Michael sempre diziam que o menino não gostava das visitas do Franklin. Ele nunca queria ver o Franklin e chegava a se esconder para não ter que se encontrar com o homem. Nesse meio tempo, o serviço social decidiu então fazer um exame de paternidade no Michael para saber se de fato ele era filho do Franklin. E foi então que descobriram que na verdade o Franklin não era pai do menino. E com isso ele não tinha mais qualquer direito de visitar o Michael. E então no dia 12 de setembro de 1994, o Franklin simplesmente entrou armado na escola onde o Michael estudava, apontou a arma para o diretor do colégio e pediu para ir até a sala onde o Michael estava. O Franklin então sequestrou o menino e levou junto o diretor da escola. Ele pegou o carro e levou o diretor da escola até um bosque e lá ele amarrou esse homem em uma árvore e foi embora com o Michael. Depois de algum tempo, alguém viu esse diretor amarrado na árvore e chamou a polícia e após resgatar esse homem, a polícia local entrou em contato com o FBI. O agente Joey Fitzpatrick, o agente do FBI, começou a cuidar deste caso e a primeira coisa que o FBI fez foi mandar um alerta geral de que um menino chamado Michael Hudges havia sido sequestrado por um homem que se dizia ser o pai dele. O FBI então puxou toda a ficha criminal do Franklin, que nessa época dizia se chamar Clarence Hudges, e eles descobriram que em 1990 o Franklin havia tentado receber a apólice de seguro de vida da Suzane. Porém, a identificação que ele havia dado para a seguradora constava que, na verdade, o seu nome verdadeiro era Franklin Floyd. E assim eles descobriram que esse era o nome verdadeiro daquele homem que se identificava como Clarence. Como eu falei, ele usava muitos pseudônimos, porém o seu nome verdadeiro era Franklin Floyd. E aí, com base nisso, o FBI conseguiu puxar a sua verdadeira ficha criminal. Lá eles descobriram que em 1960 ele já tinha sequestrado uma outra menina de 4 anos e abusado dela. Em 63 ele assaltou um banco e foi preso, porém foi liberado da prisão em 1972. E aí em 1973 ele atacou outra mulher, foi preso novamente, pagou fiança e não compareceu ao julgamento. E desde então, ele ficou sendo um homem foragido. E ele viveu como foragido da justiça por quase 20 anos. E por isso que ele usava esses nomes falsos, para que ele não fosse identificado. E foi neste momento que o FBI percebeu que eles estavam lidando com um homem muito perigoso. O FBI também ficou sabendo que a Suzane, a suposta esposa do Franklin, havia morrido em um atropelamento misterioso, então imediatamente eles suspeitaram que o Franklin havia feito isso com ela. E nessa época começou a ser divulgado em vários canais de televisão sobre o Franklin ter sequestrado o Michael e estar foragido, e também sobre a morte suspeita da Suzane. Mas até então ela era identificada apenas pelos seus pseudônimos e ninguém sabia seu verdadeiro nome. Em uma das reportagens, eles mostraram a foto dela e a identificaram como Tonya Hudges, que era como Franklin havia identificado no hospital. E foi neste momento que os amigos do colégio onde a Suzane havia estudado reconheceram a foto dela, porém eles estranharam o fato de estarem a chamando de Tonya Hudges na reportagem, porque eles a conheciam na verdade como Sharon Marshall, seu outro nome, pseudônimo. A sua amiga então, Jenny Fisher, ligou para o FBI e avisou que, na verdade,
o nome da Tonya era Sharon Marshall e que havia estudado com ela no colégio. A Jenny foi ao encontro do agente Joey Fitzpatrick para passar o máximo de informações sobre a Suzanne e ela então falou que conhecia também o Franklin, porém com o nome de Warren Marshall, e que achava que ele era o pai da Suzanne. O FBI então falou para ela que não, que na verdade eles eram casados. E neste momento o FBI descobriu que nem Tonya e nem Sharon era o nome verdadeiro da Suzanne, e eles agora precisariam descobrir qual era o nome real dela. O Franklin tinha roubado todos esses nomes que ele usava de lápides que ele viu em cemitérios e colocou tanto nele quanto na Suzanne. E agora o FBI tinha uma lacuna nessa história, esse mistério para resolver. Afinal de contas, quem era aquela moça? Eles precisavam desvendar o que tinha acontecido com aquela menina tão nova. Quem era, afinal de contas, sua mãe? Quem era de fato o seu pai? Como ela se chamava? E como ela havia caído nas mãos desse psicopata? Durante as investigações, um agente do FBI encontrou um vizinho que conhecia o Franklin, que havia conhecido o Franklin em 1970 em Oklahoma, e esse vizinho tinha uma foto do Franklin junto com a Suzanne. Na época, ela tinha uns 5 ou 6 anos de idade, e um analista comportamental, na época das investigações, chegou a analisar essa foto. E ele disse que era uma foto típica de uma menina que era abusada, pelo olhar da Suzanne, que era extremamente triste nessa foto, sem sorriso. A polícia então começou a fazer os cálculos da idade da Suzanne com base nas informações que eles tinham, que eram bem limitadas, ninguém sabia exatamente onde ela tinha nascido, nem quando, mas eles sabiam que ela tinha falecido em 1990, com aproximadamente 20 anos, então ela tinha nascido por volta de 1969. O Franklin esteve preso de 63 até 72 e por isso não tinha então como ele ser o pai biológico dela. Por causa do período em que ele esteve preso, não tinha como ele ser o pai da Suzanne, porque ela foi concebida e nasceu durante os anos em que ele esteve preso. Então, a chance de ele ser o verdadeiro pai dela já estava descartada. Então, agora eles sabiam que provavelmente o Franklin tinha sequestrado a Suzanne quando ela ainda era uma criança. E essa história só passou a ser desvendada quando o Franklin sequestrou o Michael. E agora, os investigadores tinham descoberto uma história um tanto quanto macabra por trás deste caso, muito pior do que eles imaginavam, de uma menina, que era a Suzanne, que havia passado toda a sua vida nas mãos de um predador sexual e de um fugitivo da polícia. Então o FBI sabia que tinha que agir o quanto antes, porque cada dia que passava sem encontrar onde o Franklin estava, era um dia a mais que a vida do Michael estava em risco. O agente Joey Fitzpatrick então seguiu uma lógica aqui nessa investigação de que os próximos passos do Franklin provavelmente seria por lugares que ele já havia passado, utilizando os nomes que ele já havia usado. O Franklin então pegou todos os nomes e distribuiu alertas por todos os estados por onde o Franklin já havia morado. Portanto, se o Franklin fizesse qualquer transação, como alugar um carro, por exemplo, usando um desses nomes, o FBI seria acionado. E de fato essa estratégia deu certo. O FBI foi acionado quando o Franklin renovou sua carteira de motorista no estado de Kentucky, na cidade de Louisville. E ele usou o pseudônimo de Warren Marshall. O FBI então foi imediatamente para Kentucky e fez um agente se disfarçar de entregador do correio, e o plano era localizar onde ele estava morando e prendê-lo no momento em que supostamente fosse entregar essa carteira de motorista a ele. Tudo ocorreu conforme o planejado e o Franklin finalmente foi preso. Porém, infelizmente, o Michael continuava desaparecido. Os investigadores foram até Louisville, onde ele estava morando, já fazia 6 semanas que ele estava morando lá foragido da justiça, e lá os investigadores conversaram com os vizinhos do Franklin. E ninguém havia visto o Michael, então era muito improvável que o Franklin havia levado o menino para lá. Quando a polícia perguntou para o Franklin onde estava o menino, ele disse que havia doado a criança para uma família rica. Porém, a polícia sabia que essa história não fazia muito sentido. Na verdade, nessa altura, eles sabiam que muito provavelmente o Michael já estava sem vida. E agora, finalmente, o Franklin seria submetido ao julgamento. Ele foi acusado de sequestro, por causa do sequestro do Michael Hudges, à mão armada. Ele também foi acusado de roubo de carro e uso de arma de fogo durante um roubo.
Durante o julgamento é dito que o Franklin queria aproveitar a oportunidade para contar a sua história. Ele então se mostrou ser um homem com um ego gigantesco ali durante o julgamento, muito narcisista e arrogante. E esse era um caso muito difícil, porque é dito que tudo era muito circunstancial, não havia provas físicas contra ele. Porém, graças ao trabalho bem feito do FBI junto com a polícia local e também graças ao testemunho da Jenny, que era a colega do colégio da Suzanne, onde ela relatou tudo o que ela viu enquanto estava estudando junto com a Suzanne, o Franklin finalmente foi condenado de todas as acusações. E ele recebeu uma pena de 52 anos de prisão sem possibilidade de condicional. Após o Franklin ser preso em março de 95, um mecânico que havia comprado a picape que o Franklin usava em um leilão encontrou um envelope embaixo do carro. Ali dentro do envelope tinha 97 fotografias, incluindo fotos de uma mulher amarrada e machucada. Além disso, ela estava sem roupas. Esse mecânico então contatou a polícia imediatamente e eles conseguiram ligar a picape ao Franklin, ao nome dele, porque ele havia roubado aquela picape em Oklahoma no ano anterior e tinha abandonado esse carro depois de um mês lá no Texas. E agora os investigadores tinham outro mistério, afinal quem era essa moça? O FBI reparou que a moça da foto tinha marquinhas de bronzeado. Eles então mandaram as fotos dela para todos os estados por onde o Franklin havia passado, que eram lugares quentes e com praias. As fotos dessa moça foram enviadas para a Flórida, para a Geórgia, para Kentucky, para que os policiais locais investigassem casos não solucionados que ligassem essa mulher. E foi um tiro completamente no escuro, porém que acabou dando certo. Acontece que um ano antes, na Flórida, havia sido encontrado um crânio humano em decomposição. Depois de algum tempo escavando, eles encontraram também o restante todo de uma ossada. Nesse crânio tinha marcas de 2 tiros e o osso da face do crânio estava afundado, como se tivesse levado um soco. Logo de cara foi tratado como um homicídio, porém até então não tinha como saber de quem era essa ossada. Porém, através da foto dessa mulher encontrada um ano depois, eles viram que a blusa encontrada junto com a ossada era igual à blusa que a moça estava usando nessa foto. A foto encontrada embaixo do carro do Franklin. Através de exames na arcada dentária, eles descobriram que a ossada e a moça da foto era a Cheryl, a amiga dançarina da Suzanne. Fazia 6 anos que ela estava desaparecida nessa altura. E o Franklin, então, foi acusado pelo homicídio da Cheryl Começo e foi condenado em 2001 à pena capital. Outras fotos que tinha naquele envelope mostravam o quanto a Suzanne também havia sido abusada durante todas as idades, porque ali dentro tinha fotos dela em poses explícitas em várias idades, começando por volta dos 4 anos de idade, o que é bem macabro. Porém, a investigação ainda não tinha terminado, porque até então Michael estava simplesmente desaparecido e ninguém sabia onde ele estava. E ninguém sabia também qual era o verdadeiro nome da Suzanne. Porém, os agentes do FBI responsáveis por este caso acabaram se aposentando sem encontrar essas respostas. Ao longo do tempo, as autoridades receberam relatos diversos sobre o que de fato aconteceu com Michael. Algumas declarações de testemunhas detalharam supostas confissões que o Franklin havia feito sobre a morte do Michael. E de acordo com esses relatos, ele teria dito à sua irmã e também a outras pessoas que havia afogado Michael na banheira de um motel na Geórgia e que teria feito isso logo após o sequestro. Outra pessoa afirmou ter visto Franklin enterrando o corpo do Michael em um cemitério e também outras fontes relataram que o próprio Franklin havia declarado que o Michael ainda estava vivo e seguro, porém ele se recusava a revelar a localização exata do menino. E aí em 2002, um escritor chamado Matt Birkbeck se interessou por este caso. Isso após ele receber aquela foto da Suzanne com o Franklin quando ela era ainda criança. E aí ele ficou sabendo dos detalhes macabros do destino infeliz que a Suzanne teve ao longo dos seus anos de vida. E o Matt então foi atrás do agente do FBI, Joey Fitzpatrick, que já estava aposentado, porém que tinha trabalhado nesse caso. Ele queria coletar informações sobre a Suzanne. As pessoas se interessavam por este caso, principalmente por causa da vida dela, porque a Suzanne simplesmente foi impedida de viver sua própria vida. Ela passou anos sem saber quem de fato era, não dá nem para saber se ela sabia qual era o seu verdadeiro nome, e ela foi inserida no mundo de maldade. E mesmo assim ela conseguiu se manter uma menina amorosa e também que marcou a vida de pessoas que a conheceram.
O Matt chegou a ir até o presídio conversar com o Franklin para tentar descobrir a verdadeira identidade da Suzanne, que até então ninguém sabia, porém ele se negou a falar. Mesmo assim, o Matt escreveu um livro sobre este caso e publicou com o nome A Beautiful Child, em 2004. Logo, o livro atraiu a atenção de várias pessoas que começaram a investigar sobre o caso por conta própria para tentar saber qual era a real identidade da Suzanne, e isso gerava muitas dúvidas nas pessoas, e ela passou a ser chamada principalmente de Sharon Marshall. Em 2005, Matt recebeu um e-mail anônimo perguntando se o DNA da filha da Suzanne ajudaria a desvendar o mistério. E foi finalmente que a Megan, a filha biológica da Suzanne, foi encontrada. Porém, ainda assim, isso não era o suficiente para descobrir o verdadeiro nome da Suzanne. Em 2011, o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas se envolveu neste caso e então, finalmente, a investigação foi reaberta. Foi solicitada a ajuda do agente Joey Fitzpatrick, mesmo após estar aposentado, e 2 agentes do FBI, o Scott e o Nate, foram até o presídio novamente tentar fazer uma entrevista com o Franklin, que nessa época estava lá no corredor da morte. Eles começaram então a perguntar onde estava Michael Hudges e quem era Sharon Marshall, e o Franklin começou a chorar descontroladamente. E nesse momento, o agente Scott deu um soco na mesa e mandou ele contar logo a verdade. Depois de muita pressão, o Franklin finalmente revelou a verdade. Ele contou que tinha tirado a vida do Michael Hudges no mesmo dia em que o sequestrou, e ele fez isso com 2 tiros na nuca. Ele falou que o menino foi enterrado em um bosque perto da fronteira entre Oklahoma e Texas, porém, infelizmente, o corpo do Michael nunca foi encontrado. Durante a conversa, o Franklin falou que conheceu uma mulher quando ela era motorista de ônibus na Carolina do Norte e que ela tinha 3 filhas e que a mais velha se chamava Suzanne Mary Saveskas. E finalmente eles descobriram que esse era o nome verdadeiro da mulher que até então era conhecida principalmente como Sharon Marshall. Ela era filha da Sandra e do Clifford e, inclusive, eles ainda estavam vivos nessa época, então o FBI foi atrás deles. Pelo documentário da Netflix sobre este caso, o que aparenta é que, na verdade, a mãe da Suzanne nunca de fato foi atrás da sua filha, não procurou por ela o suficiente. A Sandra simplesmente abriu mão das suas filhas e aceitou a situação de ter filhas sequestradas por um homem doente e violento. E o pai da Suzanne também não foi um homem que assumiu o seu papel de pai, ele também abriu mão da vida da sua filha. E no fim nunca conseguiram acusar o Franklin pelo crime que tirou a vida da Suzanne. Não ficou comprovado que ele havia a atropelado. Então ele foi apenas condenado pelo sequestro do Michael e pelo crime que tirou a vida da Cheryl, daquela dançarina, amiga da Suzanne. E para mim ficam muitas perguntas ainda nesse caso, e principalmente a pergunta e se? E se a mãe dela tivesse ido atrás da sua filha? Se ela tivesse conseguido encontrar suas filhas? Se a amiga da Suzanne, quando soube que ela era abusada pelo Franklin, tivesse denunciado? E se a Suzanne tivesse conseguido fugir? E se ela tivesse conseguido ir para a faculdade? Será que ela teria uma carreira promissora na área que ela sonhava? Será que ela teria conseguido se livrar do seu carrasco? E se o seu pai tivesse sido um homem presente na vida dela? Infelizmente, a resposta para todas essas questões foi ceifada junto com a vida da Suzanne Saveskas, que acabou morrendo sem ter a chance de saber quem de fato era, quem eram os seus pais e de onde vinha. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje, um caso muito triste sobre a vida da Suzanne, porém bastante intrigante também. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.